Bom, então, bom dia a todos e todas. Então, muito obrigada ao Cláudio, né, por ter aceito mais um convite nosso. Eu estava me lembrando, acho que o primeiro primeiro seminário, acho que há mais de um ano atrás, foi com o Cláudio. Então, você é duplamente... Mais de um ano, né? Tem mais de um ano. Foi quando começou a pandemia, nós fizemos o nosso seminário, a gente começou a ficar virtual, né? E então agora prazer redobrado tê-lo de novo conosco. E o nosso sistema assim, é muito informal, Cláudio. Você fica à vontade para fazer sua apresentação e depois a gente faz um bate-bola com você, tá bom? Tá ótimo. Você tem material para compartilhar? Tem. Eu tenho uma apresentação. Tá ótimo. Passo aqui. Eu estou usando muito lá no banco, que é o Meeting, né? Onde é que eu faço para compartilhar, hein, Fernanda? Na parte de baixo tem uma setinha verde escrita Share Screen, bem no meio. Share Screen, está aqui. Isso. Bem no meio. Eu tenho usado o Meeting agora também, e ele não é ruim. Eu prefiro o Zoom, na verdade. Mas o Meeting com o aplicativo também é bem bom, viu? Estão vendo? Está na tela? Tá, né? Vamos lá, então. Bom dia a todos. Deixa eu só, a Carmen, apresentar rapidinho para o pessoal que não estava no ano passado. Meu nome é Cláudio Leal, eu sou economista do BNDES já... Nossa, eu vou fazer 29 anos já de BNDES. Eu sou gaúcho, eu sou economista graduado pela PUC do Rio Grande do Sul e com mestrado na Universidade Federal. No BNDES eu trabalhei em várias áreas e durante muito tempo eu fui superintendente da área de planejamento, na época do Lúcio Coutinho, trabalhando junto com o João Carlos Ferraz. Mas passei em área industrial, em área de crédito e departamento de bens de capital também, então tive uma experiência muito grande trabalhando com indústria. E agora, nessa reestruturação, houve redesenhos organizacionais e eu estou trabalhando na área de meio ambiente. Aí a Fernanda tinha me pedido, até a gente conversou, né, Fernanda, se fosse... Eu não tenho condições de falar sobre meio ambiente assim de forma mais aprofundada, né, porque aprendi nesses 29 anos de banco e cada movimentação, assim, essa é até um pouco a beleza, assim, você começa do zero ali, né, então tem muito acúmulo, né, de experiência e de conhecimento. Então, se vocês tiverem interesse numa outra sessão, eu posso pedir para alguém lá do banco que tenha condições de falar, por exemplo, sobre crédito de carbono, enfim, o que vocês acharem relevante nessa temática que associa, né, crédito, que é o grupo de pesquisa, com o meio ambiente. E aí eu propus à Fernanda, então, que a gente fizesse uma espécie de atualização do que foi a apresentação do ano passado, levando em consideração o ano que ainda não terminou, né, que é o ano da pandemia, oxalá passe logo. Então, eu vou começar a apresentação retomando, curiosamente, está ali no título, né? Retomando a apresentação do ano passado, eu me lembro que tinha esse slide aqui que era um começo assim de conversa, né, naquela ocasião, mostrando que a gente vinha de um processo de retração do crédito à pessoa jurídica muito acentuado, né, ao longo da recessão de 15, 16, 17, 18, e ele era mais notável ainda no apoio às MPMS. Então, podemos ver a última linha ali, no acumulado de 15 a 18, tinha havido uma retração de quase 50% no crédito MPMS, nas grandes empresas 10%. Lembrando que a gente estava, como a Carmen falou, há cerca de mais de um ano, estava no primeiro semestre ainda de 20%, e aí naquela ocasião eu tinha trazido os dados de 19%, esse quadro aqui era 18%,
Então, 19, a gente já notava uma pequena reação, aqui já é mês sobre mês do ano anterior, né? Uma pequena reação no crédito total, mas na pessoa jurídica ainda não, né? Quer dizer, vinha crescendo mês a mês, mas ainda não estava no terreno positivo. Então, esse é o link para a gente fazer mais uma atualização e ver o que aconteceu. Aqui, desculpa, tá? Eu fui pegando... Desculpa, pode falar. Pode perguntar agora ou espera para o final? Claro, claro, vamos perguntar. Porque é por causa dos gráficos, por causa dos... Então, quer dizer, pessoa física normalmente é agropecuária, né? Do banco. Pessoa física, aqui é o crédito geral da economia, tá, Fernanda? Mas no BNDES é agrícola, é Pronaf, basicamente. Mas aqui é o crédito geral na economia. Eu vou até do geral para o particular, tá? Eu vou partir do crédito geral, chego no BNDES, e depois expande de novo para questões mais macro, assim. Desculpa, porque aqui vai ter dado de... Eu fui pegando a informação de várias apresentações. Aqui é um dado de fluxo, né? E aqui em 2020 eu já peguei um dado de estoque, que é uma apresentação, é um trabalho para discussão, um texto para discussão muito interessante, aliás, do Hernani, com o Macaíba Martins. Eu vou falar desse paper mais adiante, tá, na apresentação. Ele diz respeito a um estudo sobre eventual troca de guarda, que é a expressão que eles usam no texto, entre o financiamento de longo prazo ser feito pelo BNDES e passar a ser feito pelo mercado privado, especialmente o debêntures, né? Mas aí esse gráfico estava ali disponível, né? Eu aproveitei para pegar. Aqui já é um dado de estoque, tá? Então, lembra, a gente parou 19 aqui, uma recuperação muito modesta no crédito para pessoa jurídica. Em 2020 já dá essa empinada ali na linha azul, tá? A pessoa física já era uma trajetória que vinha crescendo mesmo, então não surpreendia, mas 2020 houve um aumento sensível de crédito para pessoas jurídicas, e aí a gente vai ver a natureza e a composição desse movimento ao longo de 2020. Aqui é uma lupa, pegando aí um mês a mês. O gráfico anterior era um estoque, né? Então, fica claro pela linha laranja, aqui já é a variação em 12 meses, taxa de crescimento, tá na coluna da esquerda. Fica claro que há uma aceleração das operações de crédito com pessoa jurídica ao longo de 2020, chega lá num pico no primeiro trimestre, né, de 2021 contra, o acumulado de 12 meses, né, então vai acrescentando meses e tirando o 12º anterior, numa taxa de 12 meses de quase 20% de crescimento, né? Aí cai ao longo de 20, desculpa, estou fazendo confusão, já é 21 aqui, tá? Ao longo de 20 cresce tudo, em 21 desacelera. Esse dado aqui já traz até o primeiro trimestre de 21, tá? Então, ainda em terreno positivo, mas com aceleração decrescente, né? Elas se encontram, pessoa física e pessoa jurídica. Então, aqui é uma lupa muito interessante, assim, mês a mês. Esse aqui é o dado do Bacen de menos de um mês atrás, tá? A nota imprensa do dia 28 de junho, está ali no cabeçalho. Agora, aqui eu peguei a carta de conjuntura do IPEA, que é interessante ver, quando a gente vai examinar esses dados, ver de diversos ângulos, né? E eu achei, como o nosso interesse também era chegar em BNDES e recurso direcionado, essa mesma informação, recursos direcionados e livres, mas trimestre contra trimestre, tá? Então, o que isso aqui essa tabela está mostrando? É o primeiro trimestre de 21, janeiro, fevereiro desse ano, em relação a vários grupos de trimestres, seja o quarto de 2020, seja o primeiro de 2020. Né? Então, olha que interessante aqui, no primeiro trimestre de 21 contra o primeiro trimestre de 20, e aí eu escolhi dar ênfase porque o primeiro trimestre de 20 ainda não tinha Covid, né? Então, dá para ver por aqui que o incremento de crédito ele foi
ele foi exclusivo no recurso direcionado, na verdade, né? Esse recorte, claro que depois, ao longo, se a gente olhar o 2020 inteiro, mas a fotografia do primeiro trimestre de 2021 contra as operações de crédito no primeiro trimestre de 2020 mostra que quem ocupou esse espaço foi o recurso direcionado. Por aí a gente começa a se aproximar um pouco do que eu estou chamando aqui de conclusões parciais, tá? Esse dado aqui é o do relatório de economia bancária de 2020, que o Bacen acabou de publicar também, é um relatório muito completo. Ele ilustra isso, né, que a gente viu no anterior. Ali, a linha verde, o apoio de recursos direcionados à pessoa jurídica, fortemente. Aqui tem que ter cuidado com as escalas, né, porque recurso direcionado é a escala da direita, ele é alguns níveis inferiores ao do recurso livre, né? Pega muito pessoa física também, então... Mas é interessante concluir que, de fato, a ação anticíclica, essa que é a conclusão parcial que eu estou chegando, ela ocorreu. Tá? E mais, aqui eu estou olhando para o porte. De novo, aqui eu volto a falar em estoques, tá, gente? Então, não se preocupem, às vezes é fluxo, às vezes é estoque. É muito forte em pequenos e médios. Se a gente pegar lá coluna 2, o ano de 2020 termina com saldo de crédito a pequenas empresas, que é quase 60% superior ao de 2019, 24 em médias e 15 em grandes empresas, tá? A mesma informação que o Bacen disponibiliza, né, quebrando por tempo de existência da empresa, não costuma ser dada a ênfase a essa informação, mas eu acho interessante. Tem uma correlação, evidentemente, muito estreita entre porte de empresa e tempo de fundação, porque intuição, empresas mais antigas, certamente tem mais propensão a serem maiores, uma vez que a grande maioria não nasce grande, né? Quem funda uma empresa, salvo um grande investimento, greenfield, assim, não nasce grande. E mesmo o greenfield também leva tempo para performar seu faturamento, né? Então, aqui é como se fosse uma prova de um teste de validade da informação anterior, né? De fato, o apoio foi maior, destaquei ali na bolinha também, 59%, para empresas criadas entre 2 e 3 anos, 40% para empresas criadas até 1 ano. Isso é interessante, depois vou mostrar um gráfico que fala de criação de empresa ano passado. Também pode ser enganoso isso. E aí eu chamo esse conjunto de conclusões pequeno, assim, até agora, de conclusões parciais. Assim. Então, com isso, dá para dizer que o crédito direcionado teve uma atuação anticíclica. A evolução do saldo das grandes empresas, isso é informação que tem no BNDES, mas essa eu não posso desagregar publicamente, né? Mas teve muita renegociação, teve muita repactuação de prazo, explicitamente, inclusive, o BNDES lançou programas, e outros bancos também fizeram isso, de prorrogação de prazos de amortização, né? Como ações também de suavização dos impactos da pandemia. Então, como está falando em saldo de crédito, né? Isso às vezes é um problema de ver o saldo de crédito, porque você não sabe o que foi a operação. Por isso tem que ver o fluxo de geração de operações. Mas se você está prorrogando um grande empréstimo, o saldo está sendo mantido. Mas não dá para dizer que aumentou o crédito, né? A não ser de uma maneira, claro, que você, lato sensu, você prorrogar uma operação dar crédito, né? Mas não tem dinheiro novo envolvido nisso, assim, e, portanto, se você for associar, por exemplo, investimento, isso não vai acontecer. Já no caso das MPMEs, essas variações muito expressivas, elas realmente, aqui nós estamos falando de criação de crédito,
mesmo, né? Então, uma parada técnica para essas conclusões parciais. Aí, na sequência, eu vou abordar, então, as linhas de atuação na pandemia, as linhas de crédito, né? Eu vi que o professor Luiz Fernando de Paula está presente, inclusive tem também um texto para discussão recente dele, muito interessante, acho que de maio, em que ele menciona que a ação do Banco Central divide em dois blocos, as ações de crédito, mas as ações de política monetária mais amplas, mas monetária no sentido de apoio aos bancos, que não é visível assim nessas estatísticas que a gente vai abordar aqui, porque dizem respeito a alguma flexibilização em questões regulatórias, até em questões tributárias, em questões de classificação de risco. Por exemplo, o Banco Central permitiu para alguns programas que os bancos mantivessem a classificação de risco de seus clientes anteriores à Covid. Essa medida é uma medida muito abrangente, assim, muito audaciosa, inclusive, né? E isso, inclusive, beneficiou aqui um dos programas que eu vou apresentar, tá? Então, o primeiro deles é esse FGI-PEAC, é o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. E, na verdade, ele não é um programa de crédito, ele é um programa de garantias. É um programa de garantia de crédito, aqui está para empresas com faturamento até entre 360 e 300 milhões, então é até média empresa, tá? E essas garantias são prestadas pelo FGI. O FGI é o Fundo Garantidor de Investimento, é um fundo gerido pelo BNDES, que tem como cotista os bancos que desejam se beneficiar de operações garantidas pelo fundo, né? E o Tesouro da União, tá? Que é o maior cotista. Esse fundo já existe há muito tempo, ele é muito bem sucedido, e, portanto, qual foi a novidade, já que ele já funcionava muito bem? A novidade, no caso do enfrentamento à Covid, foi, de fato, a mudança nas regras operacionais do fundo, no sentido de expandir a assunção de risco, né? Então, por exemplo, aquele terceiro bullet ali, o fundo foi autorizado a oferecer garantias de crédito para operações que os agentes financeiros atribuam classificação de risco até D na escala Bacen. Para vocês terem uma ideia, essa escala D no Bacen significa uma provisão de 30%. Quer dizer, você empresta 100 e já tem que provisionar 30 assim, na cabeça, né? Antes de saber se a empresa vai performar ou não. Na regra usual do fundo, era só até C. A provisão ali é 10%, não estou enganado. Também foi autorizada a dispensa de contragarantias reais ou pessoais. Só para explicar em detalhe como é que funciona o FGI. Assim. Então, vamos pegar uma operação típica de BNDES. Alguém quer comprar um trator, por exemplo. Um pequeno produtor. Esse trator nem é um bom exemplo, porque o trator vai ser a garantia real mesmo, a alienação fiduciária. Mas um empréstimo para Moderagro, lá, que é modernização, plantio, etc. Ele financia junto ao agente financeiro do banco, e aí o banco, sei lá, o Banco do Brasil, por exemplo, e o Banco do Brasil submete ao FGI uma proposta de assunção de risco, de cobertura. Tem uma cobrança, evidentemente, um prêmio, né? Como se fosse um seguro. Esse prêmio é incorporado ao saldo do devedor, então o beneficiário não precisa pagar assim de uma vez só, né? Como um seguro de carro, por exemplo. Ele paga junto com a dívida. Ela é distribuída junto às prestações. E o fundo cobre até 80%. Isso não mudou, tá? É o bullet que está ali. Agora, o fundo exige, normalmente, ele exige contragarantias do beneficiário, para, caso haja uma hipótese de o fundo ser acionado para honrar uma garantia, né, ele possa se contragarantir executando o beneficiário final lá na ponta, né, geralmente com garantias reais ou pessoais.
Tinha sub-regras para isso, em alguns casos já era dispensado, mas no âmbito do enfrentamento à Covid foi dispensada essa exigência de contra-garantias. A cobertura permaneceu em 80%, mas aumentou o stop loss. O que é o stop loss? O stop loss é um mecanismo existente em várias agências de garantia e seguradoras para evitar a seleção adversa, né? Porque, embora a regra permita submeter operações assim de alto risco, né, como a gente viu ali, C ou D, vamos pensar no C, por exemplo, que a provisão é 10%. Se um agente financeiro resolver colocar um monte de operações para o fundo, todas elas de classificação C, a probabilidade de dar default, né, é X, ela na verdade é 10%, né, matematicamente é igual à provisão. Porém, toda a regra do fundo ela é pensada para que a carteira seja uma carteira saudável. Então, o stop loss original do fundo era 8%. O que significa isso? Significa assim, olha, agente financeiro, se você quiser encher o fundo com operações muito arriscadas, todas elas com clientes que sejam C, por exemplo, eu vou te cobrir 80%, né, de cada uma operação, essa é a regra do jogo, mas eu vou travar uma perda de 8%. Se a sua carteira como um todo inadimplir mais de 8%, aí eu não cubro, tá? Essa é uma regra comum. Então, ela tem por objetivo, de fato, evitar seleções adversas e criar para cada agente financeiro que se beneficia do fundo uma distribuição mais ou menos ótima, né? Que tenha clientes B, clientes A. Bem, esse stop loss foi elevado para 30%, exceto para médias e grandes. Por que para médias e grandes? Porque médias e grandes o ticket de operação é maior, né? Então, um default de uma grande empresa já faz um estrago muito grande, tá? Bem, foi um sucesso. Em 2020, foram 92 bilhões em garantias prestadas para 114 mil empresas atendidas. O Tesouro aportou, se eu não estou enganado, 5 bilhões no fundo, né, para alavancar. O fundo trabalha com alavancagem, evidentemente, né? E esse programa... Aqui eu queria chamar a atenção uma coisa que vai aparecer nos outros, né? Olha, reparem na data de criação dele, 19 de agosto. Assim, a avaliação geral, eu acho que depois já li vários papers assim, que comparam isso também. O Banco Central ele foi, de fato, tempestivo, assim, mas é menos do que alguns pares em outros países, tá? E uma coisa é tomar a decisão. A medida provisória é de junho, né? A conversão em lei foi em agosto. Eu não me lembro quando é que o banco abriu as portas, porque depois tem que ver sistemas, né? Até o negócio ficar operacional. Mas, de qualquer maneira, 92 bilhões, praticamente no último trimestre, né, de junho, foi um número super expressivo, né? Então, aqui tem duas sinalizações, né? Uma relativa demora na implementação dos programas e uma demanda hiper reprimida por esse instrumento, tá? Eu não vou falar aqui do Pronamp, né, porque é operado pelo o FGO, né, o Banco do Brasil, que é o gestor, mas é uma história parecida. Inclusive, no Globo de hoje, eu estava lendo de manhã mais cedo, reabriram agora o Pronamp com uma segunda rodada, né, e 70% dele já acabou em uma semana. Assim, foram 17 bilhões. Então, assim, tem muito espaço para esse tipo de instrumento, né? Depois, lá no final da apresentação, vou abordar um pouco isso. Deixa eu correr aqui. O segundo programa chamou PEAC Maquininhas. Ele é uma derivada desse aqui, o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, PEAC. Só que são maquininhas, né? Aqui foi um programa totalmente assim top-down. Ele não foi muito bolado no banco, né? Veio como... tanto que as condições foram dadas externamente ao BNDES, tá? Taxa fixa de até 6%. O que é isso aqui? Isso aqui é um apoio
basicamente a comércio, né? A pequenos empreendimentos que fazem uso massivo de recebimentos por meio de maquininhas, cartões de débito, crédito, etc. E que, portanto, tem um fluxo de recebíveis para oferecer como garantia. Aqui foi muito interessante esse programa também. Ele é uma coisa assim totalmente fora do que se espera de uma ação do BNDES, porque é basicamente um capital de giro para comércio, assim, né? não é uma coisa assim que se faça, se tenha feito muito historicamente, né? Mas foi um negócio também muito bem bolado, porque, e olha que interessante, ele assumiu, então a garantia é a cessão fiduciária de 8% dos direitos creditórios, daquele fluxo que está correndo e para se calcular quanto cada empresa teria direito a receber, se você pegasse assim a média de faturamento mensal de um restaurante, por exemplo, durante a pandemia, isso seria zero, né? Estou exagerando, assim, mas em muitos casos era zero mesmo. Então, tem uma regra também bastante flexível, que foi assim calcular qual era a média de faturamento nos meses anteriores à pandemia. Se eu não me engano, era a média anual de fevereiro de 19 a fevereiro de 20, uma coisa assim, tá? Então, faturamento, esse restaurante faturava, sei lá, 100 mil por mês, nesse período médio. Então, a gente vai, esse restaurante está habilitado a solicitar um apoio de, no máximo, R$50 mil, tá? Garantindo 8% desse fluxo que foi estimado com base lá no passado, né? Se ele vai acontecer ou não, aí à medida que reabrem os negócios, né? Ele vai acruando, digamos assim, né? Ele vai oferecendo esse faturamento que volta, né? Com esse apoio de giro para compor ali aquela conta reserva, né? De direitos creditórios. De novo, olha, 3,2 bi. Aqui, como o ticket de operações era muito baixo, reparem, foram 112 mil empresas, compara com o outro foram 114 para 92 bi. Esse aqui foram 112 mil para 3 bi. Então, um ticket muito baixo de operações, mas com uma demanda expressiva. Novamente, um programa que é criado por resolução CMN em agosto de 2020. E outra coisa que não botei aqui, mas todos eles também tinham vigência só até 31 de dezembro. Foram programas muito curtos, assim. Claro, porque isso aí também, muitos deles tiveram dotação orçamentária, então tem que... Aqui a garantia é 100% União, tá? Isso também explica um pouco o sucesso, porque é um segmento bastante arriscado, numa circunstância de colapso, né, da atividade econômica. Então, vai ser interessante, depois no final da apresentação, eu também fico super motivado, assim, mas tem várias linhas de pesquisa aqui possíveis, né? Fico curiosíssimo, assim, para ver a execução a performance, né? Porque aqui é quase como uma coorte, assim, né? O programa teve vigência durante 3 meses, dá para fazer vários estudos aí de quem tomou, quem não tomou, aqueles estudos lá de diferenças, né, e tal. Cláudio, assim, a garantia era 100% da União, do Tesouro. 100% da União. A fonte de recurso era do banco. Ou o Tesouro deu dinheiro para o banco? Aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Não, o banco recebeu o aporte do Tesouro. Pegou aporte extra, mas aí como empréstimo. Não, nem é como empréstimo, não, porque o banco não tem depois eu posso até abrir aqui. Eu fui ler essa resolução CMN aqui. O banco aqui, o BNDES, o papel dele é assim, o BNDES trabalha, como é que é a expressão que eles usam lá?
a título gratuito, uma coisa assim. Não tem taxa de administração, não tem... Ele é bem agente da União mesmo. Então, foi o dinheiro todo da União. É o dinheiro da União. É E o aí fundo volta para a União quando ele BNDES, o BNDES, exatamente. O BNDES tem a obrigação de recolher os pagamentos, porque isso aqui é pela rede bancária, né? À medida que os empréstimos vão retornando, o banco vai devolvendo. Não, já tinha feito uma operação Estreito ali. antes. Oi? O banco sempre faz operação desse estilo, de usar dinheiro da União só para repassar para mês. Não. E como é que ele alcançou essas MEIs? Porque ele não tem capilaridade para isso. É a rede bancária, né? Ele fez indiretamente. Isso. Não faria mais sentido fazer isso pela Caixa? Aliás, essa tua pergunta é muito interessante, Fernando, porque esse programa, se eu der um alt tab aqui, eu consigo. Eu queria mostrar quem operou esse programa. Tá? Foi basicamente a Caixa e o segundo, quase 1.200 bi, foi um agente financeiro que não é banco. Olha que interessante. É uma sociedade de crédito. Chama BMP, se não estou enganado. BMG? Não é o BMG. O BMG também, o BMG foi o quinto. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entre no site do BNDES, externo, BNDES Gov, tem lá as ações contra a Covid, tem exatamente cada programa quem mais repassou. Aí a Caixa operou como segundo piso para um projeto que ela poderia ter operado como primeiro piso, mas daí ela cobrou taxa ela cobrou taxa para isso. Nada, olha ali a taxa fixa de 6%. Esse programa era pacote fechado. Né? Programa bom, assim, um programa, mas de fato, né, para a destinação a que se pretendia, uma garantia hiper volátil, né? Incerta, nem é volátil, é incerta, porque é saber se há direitos creditórios compatíveis com o tamanho da dívida. Curto prazo, 36, bem crédito de retomada. Não, o programa é ótimo. Programa ótimo. Só que faria muito mais sentido ir pela Caixa. Aí tu está dizendo que a Caixa que repassou é estranho, né? Achei estranho. A Caixa repassou. O que mais você passou? Bacana essa linha de pesquisa. E interessante também, esse programa ele atraiu entidades não bancárias. Fintechs, daí. Crédito, fintechs. Também é um mundo novo, assim. Bacana. Depois teve uma terceira medida que é assim, também é alguma coisa que está embrionária no mercado, chamado, são FDICs, né? Fundos de crédito. Só que são FDICs, nesse caso, com destinação específica, para apoio à MPME. Então, aqui o BNDES entra como cotista desses fundos, né? Fez uma chamada pública para selecionar gestores de fundos que tenham por finalidade apoiar micro, pequenas e médias empresas, inclusive clientes que não têm conta em banco. O crédito pode ser contratado em plataformas digitais, representado por maquininhas de venda, marketplaces ou fintechs. Então, reparem assim a transição que está sendo feita do que é um modelo bancário tradicional, né, de BNDES e tal, para um mundo mais digital, assim. Aí tem as regras de negócio aqui, né, para não, basicamente voltado assim para pulverizar o apoio, mas também tem taxas máximas de custo efetivo total, que não pode exceder 3,5% ao mês. Aqui ainda é uma ação mais estruturada, tá? O que aconteceu foi esse aporte de 1,6 bi nesses 4 vencedores aqui de fundos, tá? Então, teve, por exemplo, a Magazine Luiza foi uma que aplicou, assim, como gestora.
Aqui você pode entender esse fundo como, assim, ou fundos que já têm seus clientes, no caso de uma varejista, né? E é um investimento que posso até estar enganado e não queria assim diminuir isso, assim, mas ele tem uma natureza que se assemelha um pouco da financeira, né? Então você tem lá um varejista que tem uma rede de clientes que paga a prazo, sei lá e tal. Isso gera boletos de cobrança, né? Que são direitos creditórios da varejista. Tem que ter alguém que financie isso, né? Então, tem N maneiras de fazer isso, financeira, etc., desconto de duplicatas a receber. E a outra seria investir nesses direitos creditórios, comprando e dando liquidez, que no fundo você está beneficiando na ponta um cliente que é microempresa, tá? Então, é alguma coisa também a gente vai ver. Claro que é um custo mais caro, ele não é aqui não é nem isso aqui é até recurso de Bendespar, né? Isso aqui não é um recurso direcionado. Ele é mais caro que um recurso direcionado, evidentemente, mas ele é mais barato do que é um custo de venda a prazo por cartão de crédito, etc., né? Então, é claramente o mecanismo. Aí você pode perguntar, mas qual é o racional do Banco de Desenvolvimento entrar nisso, né? Aqui é claramente o mecanismo de não se mira nisso, evidentemente, né? Mas é um mecanismo de competição. Não vou dizer que é de desintermediação bancária, mas é um mecanismo de competição com outros provedores de recursos, não bancos, que vão se situar numa faixa intermediária de preço aí, entre o que é um cartão de crédito, que é, sei lá, 80% ao ano, e aqui que tem um teto de 3,5% ao mês. O Banco Central vem estimulando muito essas ações. Assim, então. Vencer essas aqui, eu acho que também é uma belíssima linha de pesquisa para entender alguma coisa que vem progredindo. Tem vários instrumentos desse tipo. Assim. E, por fim, o PESE talvez seja o programa mais interessante, né? Porque ele tinha a contrapartida. O PESE é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Então, ele era um programa voltado para manutenção da folha de pagamento ao longo da travessia da crise, né, para o setor hoteleiro, basicamente setor de serviços, que demandaria muito isso, né? Não, desculpa, esse aqui que o banco foi quase que um mandatário, assim, a taxa pré-fixada, olha que agressivo, esse 3,75%, sem remuneração do BNDES e dos bancos repassadores. Tá? E quem repassou foi o Banco Público também, então. Foi. Risco compartilhado, 85% da União e 15% das instituições participantes. E esse programa teve duas versões. Na primeira versão, está ali entre parênteses, no antepenúltimo bullet, a obrigação era de não demitir nada. Aí ele não rodou e tal. E agora, nessa segunda versão, a obrigação é de manter o emprego no valor de folha equivalente ao total do empréstimo, né? Então, fez assim... porque a condição ela era um pouco... Vamos ser realistas, né? Ela não era realista, né? Você tomar um empréstimo pequeno e se comprometer a não demitir ninguém, maior que fosse a sua folha e menor que fosse o empréstimo, tinha uma certa desproporção nisso, né? Então, a ideia agora é casar essa obrigação com o valor do empréstimo. Ele provavelmente, pelo fato de ter contrapartida, né, ele não performou tanto quanto era o orçamento, né? A autorização era 17 bi, executou 8, mas, de novo, também num prazo muito curto. Tudo isso fechou em dezembro. Não sei dizer se isso vai reabrir ou não, porque o emprego não está voltando, né? O emprego formal, pelo menos, não está voltando. Esse quadro aqui é um resumo de tudo.
Então, eu acho que também facilita depois para pesquisas. E ele foi tirado de um relatório, depois é fácil de procurar também, é um relatório que o Ministério da Economia tem que prestar ao Congresso, esse relatório de prestação de contas, né, dos programas que envolvem garantias ou subsídios. Então, é bem interessante. Ó. O PESE, o PRONAMP, que é SEBRAE e Banco do Brasil, né? O PA, que é FGI. Então, aquilo que eu estava falando, né? O PESE teve um orçamento alto, não performou, embora tenha tido uma execução razoável para o prazo curto que tinha, né? O PA, que é FGI, teve o valor orçado de 20 bi, mas, se eu não estou enganado, só entraram 5 bi. Como o fundo trabalha alavancado, né, para garantias, aqui o PA, que é FGI, não é crédito, é garantia. Então, esses 5 bi foi suficiente para gerar 92 bi em crédito, é um mecanismo muito eficiente. O PA, que maquininhas, o valor orçado, 10 bi, em 2 parcelas de 5. Apenas uma foi efetivamente aportada. E executou 3,2 desses 5, né? Tá? Depois eu passo também assim todos os links dessas fontes, que eu acho que ajuda. Podemos seguir aqui, que agora eu vou mudar de assunto. E aí vem um pouco assim alguns desdobramentos que eu tomei a liberdade de chamar assim de linhas de pesquisa, porque enfim, tem muita coisa que a gente pode elaborar a partir do que aconteceu em 2020 e ainda não acabou, né? Primeiro, como é que o Brasil se compara com o que foi feito em outros países, né? Segundo, está havendo uma transição no apoio ao investimento. A base é um pouco esse texto aí do Hernani. Eu citei aqui a Griffith Jones porque teve um seminário agora na CEPAL em abril, que também é muito interessante, e ela fez uma apresentação lá sobre Banco de Desenvolvimento. E a terceira é a mais aberta, né? Eu não tenho certeza se a pergunta também está bem formulada, porque não é exatamente só o apoio às MPMEs, né? Tem várias outras coisas aí que podem ter potencial disruptivo, né? Os CBDC são as moedas digitais dos bancos centrais. Enfim, tem até a moderna teoria monetária também tem. Se vê o debate lá na Europa assim de taxas, os NIRPs, né, as taxas de juros negativas, qual é a consequência disso para o setor bancário? Tem uns papers muito interessantes sobre como é que um banco opera com funding com taxa de juros negativa, né? E por aí vai. Então, eu vou tentar abordar rapidamente, porque são só provocações, né, para a gente desdobrar a partir da primeira parte da apresentação. Então, como é que o Brasil se compara? O que chama atenção é que, assim, ao contrário de 2008, que era uma crise bancária, evidentemente, né, o Covid é uma crise sanitária com desdobramentos econômicos terríveis e talvez, em algum momento, com risco de ter uma terceira onda que seria um contágio para o setor financeiro, né? E aí os mecanismos que os bancos centrais disponibilizaram visaram exatamente evitar o contágio da crise sanitária, na segunda onda da crise econômica, transmitisse para o setor financeiro, todo mundo escorado no que aconteceu em 2008. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, as principais ações, de fato, foram ações fiscais, né? O próprio... Esse dia eu estava vendo lá naquele Peterson Institute, uns debates lá com o presidente do FED, ele dizendo isso, assim, olha, o Banco Central pode muita coisa, assim, mas nesse momento, o enfrentamento inicial é o enfrentamento fiscal. Como foram, de fato, né? Os apoios emergenciais, garantia de renda, etc. E nesse seminário da CEPAL teve uma comparação em escala regional, assim,
como o Brasil foi agressivo, né? No lado da direita, em vermelho, eram os superávites primários de todos os países da América Latina em 2019 e os tracinhos azuis em 2020. O 9,7, se eu não me engano, foi o déficit primário do Brasil em 2020, tá? Mas foi assim no mundo inteiro. A OCDE acabou de publicar em abril uma edição especial também muito interessante, comparando as políticas tributárias e fiscais em 70 países. Então é bom porque é um documento de 21, né? Já pega 2020 inteiro, e como todo mundo, a maioria, pelo menos, já está descontinuando seus programas de apoio, já tem quase que um experimento fechado, assim. Desse documento eu fiz questão de pegar, isso aqui é quase um parênteses na apresentação, porque não é o nosso assunto, né? Mas me chamou a atenção, é o quadrinho da esquerda, tá, gente, aqui, como a abertura das receitas tributárias pela natureza do tributo, né? Então, na OCDE, 23% o azul escuro é imposto de renda de pessoa física. Na América Latina é 9%. Pessoa jurídica, 10%. Então, o imposto de renda é 33% na OCDE. Como eu achei interessante isso, porque está tendo essas discussões aí de reforma tributária, né? É um fenômeno da América Latina, assim, como é difícil, como é regressivo, né, o sistema tributário. E isso traz muita dificuldade na hora que tem que executar programas de natureza fiscal anticíclicos, né? Muito interessante isso tudo aqui, tá? Esse outro aqui também é um paper que eu estava vendo esses dias, que também falava ele trata sobre o caso da China, né? Os bancos digitais, o apoio a pequenos negócios na Covid por meio de bancos digitais. Muito importante se alguém se interessar por essa linha de pesquisa. E aí ele também fez esse mesmo levantamento. Ele fez o levantamento de países que até o final de 20 tinham anunciado, tinham tomado iniciativas fiscais e monetárias, ou apenas monetárias, né? Então, mais da metade tomaram medidas exclusivamente fiscais. Esse slide aqui está deslocado, tá? Mas me chamou a atenção. A gente estava falando lá dos apoios, né, emergenciais. Não sei se vocês têm essa notícia, assim, mas a estatística de criação de empresas no Brasil em 2020 é um negócio inacreditável. E esse dado é um pouco enganador, assim, porque ele pode levar à conclusão assim, que abrir empresa por si só é um dado positivo, né? Se houve mais abertura do que fechamento, e isso aqui é um mapa de empresas, é uma ferramenta que tem lá no Ministério da Economia, está ali o endereço, e o release que acompanha essa, é claro que é um release otimista, né? Abriu mais empresas em 2020 do que fechou, mas aí você vê a abertura, é tudo MEI, né? Microempreendedor individual, assim, no fundo é uma decorrência, muito provavelmente, da perda de vaga formal no mercado de trabalho e tal. Então, ele está deslocado porque eu queria fazer essa reflexão junto com o apoio àqueles programas lá, né? Quando a gente fala que apoia 100 mil empresas, 220 empresas, e especificamente aquele quadro que eu apresentei sobre tempo de vida de empresas, né? Houve uma concentração muito grande de apoio a empresas que têm até 2 anos, 0 a 2 e 3 a 5. 0 a 2 foram as que abriram aí em 2020. Então, vai ser interessante estudar isso lá mais à frente, né? Quais dessas novas empresas tomaram crédito? Que empresas são essas? Porque é quase contraintuitivo, né? Uma recessão brutal e inclusive no que nos toca aqui no Rio de Janeiro, esse mapa é interessante que ele abre por regiões. Fui direto para ver, o Rio de Janeiro deve ter sido um ponto fora da curva, né?
Não foi, teve criação, eu acho que foi até no limite superior ali de saldo líquido de criação de empresas. Bom, então, só para não perder a lógica, assim, o enfrentamento à Covid foi majoritariamente fiscal, nas suas ações aí de auxílio emergencial, etc. Mas aí eu saí atrás, mas quem tomou medidas de crédito, né? Como é que foi? Aí achei o Global Financial Stability Report de abril do FMI. Assim, não vai trazer muita coisa, mas eu achei interessante esse quadro. Esse quadro é um quadro meio qualitativo, assim. Ele mostra o seguinte: ele tenta no eixo horizontal eram os padrões de empréstimo para a MPMS, tá? Lá tem um box que mostra como é que eles fazem esse levantamento, tá? Mas assim, eles querem saber o seguinte: se em relação a um período pré-Covid, as condições as condições de financiamento a MPMS ficaram mais restritivas ou menos restritivas, e isso foi padronizado, né, de tal maneira que eles tratam isso por meio de desvios padrão em relação ao que era a norma pré-Covid. E no eixo vertical da direita era a demanda, né? Demanda por crédito, aí eu acho que é mais fácil, é um dado mais aferível, assim. Então, num quadrante superior à direita, lá onde está o Brasil, é o quadrante perverso, digamos assim, onde houve uma demanda alta e as condições estão tightening ali, né? Estão mais restritivas, acima da... eu fiquei curioso, também em linha de pesquisa, não vi isso em detalhe, tá? Para ver isso melhor, porque a gente acabou de mostrar aqui que assim, foram várias medidas bem-sucedidas, embora num espaço de tempo muito curto, etc. Mas o Brasil está muito fora lá, né? Muito fora. Tá? Fica só uma dica também. E aí eu fui ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente tem notícia desses trilhões aí do plano Biden e tal, e muito apoio do Tesouro, né? Mas eu fiquei interessado em ver, de fato, as ações bancárias /financeiras lá, porque lá também foi mais apoio a mercado privado, de crédito, etc. Tá? E essas três que eu circundei aqui, o Main Street Lending Program, o Paycheck e o Corporate Credit Facility, foram os principais, tá? Já antecipo aqui, e olha a execução deles também, muito baixa, orçamentos gigantescos. Essa execução aqui está na última coluna ali, 24 de março. Eu já consegui uma atualização nesse documento que está aqui no cabeçalho. É o mesmo reporte que o Ministério da Economia faz aqui no nosso Congresso. Eles também têm que fazer lá no Congresso americano. Então, é um relatório periódico das ações financeiras autorizadas pelo FED, etc., da semana retrasada, dia 13 de julho, e não mudou muito. Eles não têm um quadrinho igual a esse lá, mas eu fui ler linha por linha, e não mudou muito. Então, era um orçamento gigantesco. O Paycheck Protection é o equivalente daquele nosso PESE, é o programa que tinha contrapartidas de manutenção de emprego. Tá? O Corporate Credit Facility é um programa para grandes empresas, é um programa de aquisição de títulos. Então, o FED abriu uma... Era o FED, não é? O FED era o Tesouro. Agora não... Eles abriam uma SPE, uma companhia de propósito específico, para adquirir títulos de grandes empresas de boa qualidade. Tá? Então, era um programa é um programa preventivo, digamos assim, né? Se as condições de crédito deteriorassem. E o Main Street é a mesma coisa ele é um pouco diferente, esse talvez seja o mais interessante. Ele se destinava a adquirir créditos
que na minha avaliação eram créditos que seriam os primeiros a deteriorarem, né? Era créditos estudantis, créditos para famílias, para aquisição de veículos e bens de consumo, e, se eu não me engano, hipotecário. Lembrando a crise de 2008, né, que teve muito essa pegada hipotecária, assim, eram créditos, era para aquisição de títulos, não é para comprar créditos individuais lá, é para adquirir exatamente o que aconteceu em 2008. Há várias empresas e securitizadoras, né, que fazem aqueles que eles chamam lá dos bundles, né, eles empacotam. Então, você tem um monte de crédito estudantil ou hipotecário, securitiza aquilo, emite um título lastreado nesses recebíveis aí, que vai ter lá 10% de AAA, não sei o que, B, até os piores, né? O que aconteceu em 2008 é que estava tudo mal precificado pelas agências de risco, e aí foi de rodão. Então, esse programa foi também para isso, é para adquirir os ABS, são os Asset Backed Securities, os títulos que forem empacotados para lastrear operações, e o programa descreve exatamente quais operações, crédito estudantil, hipotecário. Não performou bem aqui. Mas eu acho que valeria a pena até investigar se ele continua, e eu adoraria ver algum investigador assim, bem com lupa de detetive, tentar entender se tem algum sinal aí de alguma contaminação lá 2008, assim, né? Se há alguma evidência de crédito estudantil ou crédito hipotecário ou para automóveis deteriorando, assim, né? Ver a inadimplência média, né, dessas carteiras. Bom, então essa era a linha de pesquisa, eu falei 3 ali, né? A primeira era essa, assim, comparar Brasil com o resto do mundo. A resposta foi mais fiscal e menos monetária. Onde foi monetária, ela foi bastante preventiva, né? Não estou dizendo que é ruim dizer assim, não performou. De certa forma, que bom que não performou, né? Talvez não, uma coisa é não performar por não ter sido necessário, a outra é porque as condições de acesso eram muito difíceis. O que, aliás, dá uma outra linha de pesquisa, sabe? Por que não... Teve gente que tentou e não conseguiu. A segunda linha era aí já estou ampliando um pouco para o debate que vai além da ação do Covid, né? Que é o que foi trazido pelo paper lá do Hernani, e é uma linha que ele já vem debatendo há bastante tempo com o Macaíba e tal, desde a época que eu trabalhei lá com ele no BNDES. Então, aqui mudando de assunto novamente, tá? A queda que vem acontecendo no crédito à pessoa jurídica, ela se deu nas duas modalidades, livre e direcionado, tá? Linha laranja e linha cinza, mas com muito mais intensidade no crédito direcionado. E dentro do crédito direcionado, com ainda mais intensidade no BNDES. Então, o estudo lá do Hernani vai explicar que, basicamente, a queda do direcionado se deu pela redução do BNDES. Tá? No período que começa em 16, com a criação lá da TLP, mas não só por causa da TLP, né? A própria queda do investimento, etc. E suaviza em 2020. O direcionado já cresce, né, 2020, como a gente viu na linha cinza, mas o BNDES para de cair. Ele para de cair, em parte porque ele ajuda nesse aumento do direcionado, mas ele fica estável porque o resto não está crescendo, ainda não tem crédito para investimento de longo prazo, exceto muito pontual, né? O estudo deles vai além para sugerir que está, de fato, começando a haver essa mudança de debêntures corporativas e incentivadas assumindo um protagonismo em relação a desembolsos do BNDES. Tá? Então, aqui é fluxo, são as emissões de debêntures já superando o BNDES, né? Embora a debênture corporativa
assim, debênture corporativa, eu acho até que eles detalham isso também no estudo, né? Mas a debênture corporativa, ela raramente é uma debênture que se volta para investimento, tá? Ela tem, inclusive a CVM, nas emissões, o emissor é obrigado tem ali as categorias, né, de finalidade. E a maioria é capital de giro, os prazos são prazos mais curtos, não são compatíveis com investimento greenfield e tal. Não é o caso da debênture incentivada, que é a debênture de infraestrutura. Essa, sim, é uma debênture que dá o tratamento beneficiado, né, ao investidor, que é a isenção de imposto de renda. E eu me lembro até de a gente ter debatido isso ano passado, né, porque é um instrumento muito interessante e tal, mas o ano passado o assunto era o PSI, né, e algumas pessoas fazem esse debate, né, a debênture incentivada é um subsídio ao investidor, inclusive estrangeiro, né, como era o PSI. Então, assim, mas será que o fato de ser um instrumento de mercado reduz o volume da crítica? Isso, quer dizer, então, e eu digo isso porque uma das conclusões do estudo do Hernani, por exemplo, por que não estender ao BNDES essa isenção quando ele for emitir títulos no mercado doméstico, por exemplo? Que é uma das alternativas, né? Quando e se voltar assim, um investimento pesado em infra, e oxalá aconteça, assim, uma das alternativas é o BNDES vir a captar em mercado. Assim, o Maurício Borges defendia muito isso, quando era diretor, né? Notas do desenvolvimento econômico, notas de longo prazo. Assim, essas notas poderiam ser isentas, desde que elas... Aí marca, né? Isso que foi captado com essa isenção tem que ir para a infraestrutura, não pode ir para outra coisa. Perfeito. Mas é um nivelamento da regra do jogo, né? Bom, aí essa discussão, então, sobre mudança de guarda, eles colocam lá, claro que tem todos os... tem toda o que é interessante nesse estudo é o seguinte, é o efeito de substituição, porque houve um momento lá, sei lá, 2011, 2015, 14, basicamente, né, que ali era complementaridade, tudo estava subindo, né? Mas em algum momento a gente começou a ver um efeito de substituição. Em 16, com certeza, 16, 17, em que BNDES cai e lançam. Aí eles se perguntam se isso é o melhor desenho e quais são os espaços de complementariedade, por exemplo, na prestação de garantias, né, essas debêntures de infraestrutura, um projeto de longa maturação, o período de implantação, sei lá, de uma usina de Belo Monte, ele é cheio de risco, né? Risco de sobrepreço, de atraso, enfim. O setor bancário, privado, investidor, não quer correr esse risco. Então, o Banco de Desenvolvimento entrar nessa fatia, nesse momento, para ser o garantidor, depois sair, ou o garantidor, ou ser ele o investidor, né? Então, o BNDES faz o primeiro aporte, aí o projeto entra em operação, aí alonga a dívida, troca, né, essa dívida curta por uma longa, coisas desse tipo. E coisas desse tipo, eu estou falando isso para fazer o gancho com o próximo slide. Desculpa, aqui é o estoque, tá? Já sobre PIB. BNDES, debêntures de infra e debêntures corporativas. Essa complementariedade de espaços de atuação entre mercado e bancos de desenvolvimento é o que foi tratado também num seminário muito interessante. Esse já é um pouco mais antigo, mas é de outubro, da AFD, não sei se vocês acompanharam, né? Chamado The Visible Hand, Banco de Desenvolvimento em Transição. Teve vários papers lá, a Lavínia, pelo BNDES, conduziu uma das mesas e tal. E eu selecionei alguns aqui. O livro, na verdade, já é um pouco mais antigo, mas como o Ocampo estava lá, por exemplo, me chamou a atenção esse slide. Esse aqui é do paper do Ocampo, tá? Arquitetura, muito interessante. É um panorama assim, histórico, mas que chega até os desafios do presente. Assim.
arquitetura dos bancos de desenvolvimento global, eu me surpreendi com esse gráfico, assim, como tem banco criado de 2000 para cá, é o que está em azul escuro ali, ó, em todas as regiões do mundo, na Europa. Eu diria que a maioria, se pegar o de 80, mais da metade dos bancos foram criados de 80 para cá. Então, quem pensa que banco de desenvolvimento assim, é uma coisa pós-guerra só, né? Cumpriu sua tarefa histórica e tal, eu aconselho a ler isso. Quer dizer, o texto desenvolve muito a partir dali, claro, mas eu achei tão ilustrativo essa figura. E depois de 2008, esse processo acelerou horrores. E agora eu vou te dar um chute. 2020 para cá, eu acho que vai aumentar mais depois da... Vai aumentar. Dava até para quebrar 2008, né? Ali no azul. Dava até para quebrar, assim, depois de 2008. 2008, aquele estudo super bacana do Luna, Martinez Luna, lá mostra isso, né? Porque estava em processo de privatização e fechamento de Michele e tal. Mas eu acho que vai ter uma mudança agora em 2020, Cláudio. O negócio vai virar, assim, pelo que eu tenho visto da população. Interessante aí. Esse também paper nesse seminário do Wang, aqui ele também faz uma radiografia muito interessante, completa, assim, sobre vários ângulos. Ele bota os bancos de desenvolvimento. Aqui são os países de alta renda, de média superior, upper middle, low middle e low income. Então, assim, bancos de desenvolvimento recebem subsídios dos governos. O maior percentual está nos bancos dos países de alta renda. 6%. Olha que interessante. E aí, peraí, eu acho graça porque, assim, e os subsídios que o banco privado recebe quando tem que resgatar? Ninguém fala. Mas essa, né? Essas garimpagens, assim, às vezes... Vai diminuir essa apresentação. A informação está lá escondidinha, né? Enfim, eu só trouxe esses elementos aqui porque para tentar abordar essa questão da transição. Acho que ainda tem um papel imenso para o Banco de Desenvolvimento. Esse seminário aqui deixou muito claro isso. A conclusão do campo é muito interessante, né? Ele sugere em escala global aquilo que a gente sempre tentou fazer na escala nacional, que é o Sistema Nacional de Fomento, né? Ele fala isso, tem o IDFC e tal, né? Mas ele convoca os bancos de desenvolvimento e os multilaterais, né? A se enxergarem como uma coisa só, assim. Isoladamente, cada banco de desenvolvimento tem relações assim com o BID, o Banco Interamericano, mas nem sempre eles se percebem como sendo parte do mesmo, especificamente com os multilaterais. E aí por razões até da governança deles, né? Mas assim, construir o que seria um sistema de fomento internacional, a exemplo do que a gente tenta fazer aqui, é um passo assim que ele enfatiza bastante assim nas conclusões do estudo. E isso deu esperanças, assim, a despeito dessa transição que o texto do Hernando ali demonstra. Eu acho que essa discussão ela faz mais sentido num cenário de crescimento do investimento. Num cenário em que o investimento não cresce, assim, a ação cíclica ela acontece, mas até menos para o investimento, né? Porque o investimento, o apoio no anticíclico, ele não é exatamente para o greenfield, assim, é mais para manutenção mesmo. Mas vamos ver se tem apetite assim de mercado privado quando a gente subir 4 pontos na taxa de investimento, 4 ou 5% do PIB, né? Que aí estamos falando de 200, 300 bilhões de reais. Não é assim que não é fácil você recursos privados de longo prazo, ainda mais internacionais, né, que tem todas as questões de risco cambial, né,
comentou isso, né? Então, esse é o segundo desafio. O terceiro é aquele mais aberto, né? Que é as novas formas de apoio, disrupção. Bom, aí é uma página em branco, né? Tem uma equipe lá do banco, se vocês tiverem interesse depois em ter uma sessão sobre isso, muito interessante também sobre as moedas aí digitais, papel aí não só dos bitcoins, né, de todos, mas os stablecoins, né? Tem um paper muito interessante que está circulando essa semana. Se eu consigo dar Isso aparece na tela para vocês? O que está aparecendo o gráfico da taxa de juros do euro. Ah, não. É que eu teria que compartilhar isso aqui. Esse paper aqui é muito interessante, ele é da semana passada. Domando as stablecoins, assim. Porque a gente fala muito dos bitcoins e tal, essas moedas sem lastro, né? Mas o grande desafio mesmo são para essas stablecoins, que é aquela tipo a Libra, né, que o Facebook queria fazer e tal, que são moedas lastreadas, com lastro real, assim, em títulos ou mesmo em moeda forte, para competir. E aí esse estudo é muito interessante, porque ele aborda as questões jurídicas envolvidas também, no que significa poder fazer captação de depósito, né? O que significa investir, qual é a consequência de você investir numa moeda. Do ponto de vista de quem está investindo, a gente sabe, é um investimento num ativo financeiro. Mas para quem pretende usar aquela moeda, aquele token, né, como meio de pagamento, aquilo do ponto de vista de quem emitiu é uma captação, né? E captação de depósito é uma coisa que requer ordenamento jurídico, né? No caso dos Estados Unidos, até fere a lei lá, Stiglitz. Então, todo o desdobramento disso, do ponto de vista assim, de política monetária e de competição com o setor bancário tradicional, é uma linha assim, incrível. O que isso tem a ver com o Banco de Desenvolvimento? O BNDES experimentalmente tem uma equipe lá dedicada a esses assuntos, né? Ele fez um experimento, eu não acompanhei de perto, assim, mas basicamente era o seguinte, se não me engano, foi até com o governo do Espírito Santo. O banco, quando repassa recursos, isso vale para bancos públicos, né? Ele tem a grande dificuldade é a comprovação, né? De que aquele recurso foi exatamente para o investimento, a comprovação é um negócio trabalhoso, nota fiscal, não sei o quê. Então, ele criou uma espécie de token, BNDES, dizendo os recursos, porque eram BNDES estados, que tinha destinação para despesas de capital. Então, ele criou um token, apoiou o Estado lá. Toda vez que o Estado não tinha o floating desse recurso, digamos assim. O dinheiro não passava pelo Estado. O dinheiro recebeu, sei lá, se fosse 15 milhões de reais, ele recebia 15 milhões de tokens BNDES, e a cada pagamento que ele fazia de despesa de capital, comprou, sei lá, computadores lá para a secretaria, ele entregava esses tokens para o vendedor dos computadores, sei lá, uma licitação que foi feita lá, e esse vendedor fazia o resgate junto ao BNDES, fazia o redemption ali. Então, era uma moeda digital, tá? Mas que dava segurança de fluxo, de transição. Não tem nada de blockchain isso, assim, mas e tornava, assim, automática a comprovação, né? A gente sabe que quem está monetizando aquilo é quem, de fato, vendeu. Então, enfim, só para ilustrar, assim, possibilidades existentes de desdobramento também para bancos de desenvolvimento, né?
E a segunda que eu botei é o desafio de conviver isso não é o caso do Brasil, né? Mas conviver com um horizonte muito longo de taxas praticamente negativas, né? Essa taxa de juros, isso aqui também é um trabalho que eu achei em outro contexto, que é a projeção europeia, isso aqui é a EONIA, né? A EONIA que é a média das European Overnight Index, não sei o que ela, Accumulate, uma coisa assim. Ela é a média do que seria o CDI, do overnight interbancário para futuro, assim. E como foi sendo revisto assim ao longo do tempo. Então, a linha amarela foi a última revisão, isso é de setembro de 2020, mas eu vi recentemente lá no Banco Central Europeu, não mudou muito. A previsão até 2050 é até tudo rondar até nível de zero, ligeiramente negativo. Taxa de 10 anos do Tesouro Alemão é taxa negativa. Enfim, aqui não tem conclusão nenhuma, só estou jogando poeira no ar, assim, E eu termino aqui, gente. Desculpa, eu acho que avancei além do previsto. Não, obrigada. Foi ótimo. Você fez assim uma longa jornada. Você retoma, né, o que a gente tinha pego no seminário passado, passa pela pandemia e traz novidades muitas, né, que são que para nós é excelente. Mas eu fiquei surpresa, assim, realmente. Eu estava me lembrando havia um certo tom de pessimismo, né? Eu acho que no ano passado, sobre a efetividade das políticas propostas pelo governo, a capacidade até do BNDES de atender. Quer dizer, em mal ou bem, acho que pelo curto prazo que elas vigoraram, né? Até que talvez tenha sido uma surpresa positiva, né? Apesar das restrições que você mostra lá no final. Mas o BNDES foi demandado e respondeu, eu acho, né, para as pequenas e médias empresas. Eu fiquei com essa sensação. Agora, as questões novas que você traz, acho que a gente vai ter que assistir, eu vou ter que assistir o vídeo de novo para ir pensando sobre elas.